E eu espero que isso seja Thank you apenas so o much início. for the Muito invitation, obrigada pelo good convite afternoon, e boa everybody. tarde a todos. And I want to say I've E eu been gostaria de teaching dizer que eu estive in dando São aula Paulo em for São some time Paulo now, por algum this tempo, week, nessa and semana, I'm also learning e eu about também the estou Brazilian system, so I aprendendo think sobre o it's good sistema for us brasileiro, to, então é bom para exchange. nós And fazer I essa hope, troca. E eu at the espero end, que no I'm final happy to eu estou have muito questions feliz or de ter to hear perguntas ou escutar as your suas observations about the observações sobre os too. desenvolvimentos So, na it's a lei pleasure to be também. here E é um in prazer Porto estar Alegre. aqui em Porto I also Alegre. visited Eu Iguaçu também Falls, visitei and Foz do Iguaçu, e é muito bonito. Então, eu gostaria de expressar os meus agradecimentos aos muitos brasileiros, os juízes e a pessoal da acusação que foram meus alunos e me apresentaram ao sistema legal brasileiro. Nossos sistemas são tão diferentes de várias formas, como vocês bem sabem. No sistema americano, nós estamos baseados na common law, na lei da jurisprudência. Então, eu sei de falar com diferentes advogados que o Brasil está adaptando um tipo de sistema híbrido entre o direito romano e a lei civil. Eu vou falar sobre alguns tópicos bem quentes nos Estados Unidos neste momento. Nossos direitos estão co-ocorrendo, tem intersecções, tem uma série de questões ativas na Suprema Corte. Eu gostaria de focar em algumas delas. E é uma realidade que os Estados Unidos, neste momento, que a Corte tem que decidir tópicos muito sensíveis para a população. Deixa eu ver se... Esse momento, a Suprema Corte vai ser o primeiro termo onde o Kavanaugh está no termo inteiro de vigência. Significa que a jurisprudência que existia antes, quando era do Kennedy, que primariamente lidava com a orientação LGBT, deve estar mudando um pouco. Alguns dos desafios que a Corte Suprema vai estar escutando nesse momento envolvem a intersecção ou a co-ocorrência, por um lado, a não discriminação, o status requerido, lugares de acomodação pública que devem tratar as pessoas com igualdade, por outro lado, pessoas religiosas dizendo que eles tenham um direito religioso de recusar a servir certos indivíduos, o conflito entre direitos e antidireitos não discriminatórios e o exercício livre da religião e do discurso livre são coisas que estamos enfrentando. Há uma ação no antigo, eu sei que é uma área que teve muita mudança no Brasil também. Eu acho que existe uma chance que a nossa Suprema Corte vai revisitar uma forma de ação e direitos constitucionais também, que estão discutindo aborto e interromper a gravidez. E também os direitos das corporações, desde que as decisões da Suprema Corte na cidadania dos Estados Unidos, essas coisas vão aparecer. O direito de voto, tem casos onde a Suprema Corte decidiu sobre o acesso à votação, e uma preocupação consistente nos Estados Unidos é o equilíbrio de poder entre os estados, por um lado, e o governo federal, por outro. Eu antecipo algumas mudanças por aí. Nas minhas observações hoje, eu vou focar nessa intersecção de direitos entre o livre exercício da religião, liberdade de expressão e proteção da lei. Nos últimos 2 períodos, a Suprema Corte assinalou que vai estar mudando algumas dessas coisas.
A Corte Suprema dos Estados Unidos está sob escrutínio nesse momento por causa de interações políticas recentes. Eu não sei se vocês ouviram aqui, o presidente Obama propôs uma substituição de juiz e quando o outro morreu, o Senado foi aprovado, o Kavanaugh foi aprovado. A nossa justiça também escreve livros sobre a jurisprudência e sobre a orientação, sobre a Constituição, as suas teorias sobre a lei e teorias de interpretação, e isso significa que o público em geral recebe uma mensagem sobre orientações específicas de justiça. O público tem essa sensação que vai ser um governo que vai fazer leis desse tipo para mim ou para aquele. Não é uma questão de imparcialidade da lei, especialmente como a Corte vai ser chamada para responder a essas perguntas, essas questões importantes. O caso que eu gostaria de usar para sublinhar essas leis foi o caso do Masterpiece Cake Shop, que é uma padaria, um caso que traz uma série de coisas disparatadas. Então, a gente tem a visão da Associação Evangélica e a outra da National Women's Law Center, do lado feminino, que brigam em lados opostos por seus pontos de vista. Eu gostaria de lembrar a todos que a Corte Suprema tem uma certa jurisdição, ela tem uma certa... ela dá direitos a certas jurisdições. Eu acho que em 1925 a legislação mudou a jurisdição da Suprema Corte, que não vai ter jurisdição obrigatória, mas vai ser discricionária. Então, eles podem garantir alguns direitos. Isso significa que a Justiça vota quais os casos que eles vão estar escutando, quais os que necessitam ser esclarecidos, mas eu sei que é diferente do sistema aqui. E eu mencionei já que o juiz Kennedy decidiu que o caso Cold Roman, que eu vou falar sobre antes, Roman versus Evans, também a maioria dos autores das decisões em Lawrence, Oliver Turkey, que era também uma questão de casamento do mesmo sexo. Agora ele se aposentou e então o status dos LGBT, os seus direitos nos Estados Unidos, está sobre escrutínio porque a justiça garantiu alguns casos e outros não. Então vamos falar o que eu já mencionei. Eu vou focar no direito de não discriminação versus a primeira emenda e a liberdade de religião. Eu acho que são questões que a Suprema Corte vai ter que decidir nos próximos anos e possivelmente vai fazer alterações na doutrina existente. Nós temos uma doutrina que decide, que diz que o precedente deve permanecer e não deve ser alterado, mas em alguns casos está mudando. E isso aconteceu recentemente e eu acho que pode acontecer um problema de religião, de liberdade de religião nesse caso, de se manifestar religiosamente. Aqueles que vocês não estão familiarizados com os fatos desse caso, que se chama Masterpiece Cake Shop, é um casal gay, o Mr. Molas e o Mr. Craig, se aproximaram desse padeiro, o Mr. Phillips, e pediram para eles, em julho de 2012, e é importante para a decisão no caso, para que ele preparasse um bolo para o casamento deles. O Mr. Phillips se recusou e o casal alegou discriminação por causa da sua orientação sexual e ele abertamente disse: eu recuso porque Deus não aprova o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, o mesmo tipo de casamento válido é entre um homem e uma mulher. E essa declaração, eu não vou avançar já, mas ele
ele recusou. E esse casal foi a uma comissão dos direitos civis e disse que eles estavam sendo discriminados. Esse caso é no Colorado e, na realidade, o primeiro caso que deu alguns direitos gays aos Estados Unidos foi também no Colorado. Esse caso do Evans, que o juiz Kennedy decidiu em 1996, a pessoa do Colorado votaram no referendo ao adicionar essa emenda à Constituição do Colorado, e essa emenda dizia que o Estado do Colorado não vai adotar ou reforçar nenhum estatuto ou regulação ou política que fosse contra as práticas homossexuais, lésbicas ou gays. Ou seja, era uma base de... não podia fazer discriminação de pessoa sobre classe, cor, status, qualquer tipo de discriminação. Então, numa margem de 53% por 27%, essa emenda passou, ela foi desafiada na Suprema Corte, a Suprema Corte teve que decidir se era válida sob a cláusula de proteção na Constituição americana. Neste caso, era um caso que tinha acontecido 4 anos antes na Corte Suprema. Era legal que os estados criminalizassem a sodomia. Ainda era o caso em muitos estados que sexo oral era proibido por lei. Então, não ficou claro o que a Suprema Corte vai fazer neste caso. Porque já é possível criminalizar a conduta sexual em alguns estados. Então, o juiz Kennedy votou pela maioria e ele fez uma emenda da Constituição do Colorado e usou essa linguagem de proteção para dizer que a emenda refletia nada mais do que um preconceito. As pessoas visavam apenas os gays, estavam usando a proteção da lei para atacar, e não era... a lei não permitia que as pessoas fossem perseguidas. Uma lei declarando que deve ser mais difícil para um grupo de cidadãos que outros buscar apoio no governo, e havia uma negação da proteção da lei no seu sentido mais literal. A sua preocupação foi tirada, era de se removesse a orientação sexual da proteção. E, na realidade, na sua opinião, essa justiça, na maioria das opiniões, essa emenda criava uma experiência totalmente alienante para os indivíduos LGBT. E depois disso, o Lawrence decidiu, e as leis de sodomia não foram mais permissíveis. Os estados não podiam mais criminalizar sodomia entre homens ou pessoas de mesmo sexo. Os religiosos não gostaram, então... Tem outros atos, e a questão se o governo federal deve reconhecer a definição de estados de casamento ou um ato do Congresso. Se a maioria do Congresso vai ficar perturbado por alguns estados terem criado a permissão de casamento do mesmo sexo. As últimas partes da legislação defendem o ato, ou seja, para motivos federais, casamento entre homem e mulher. Mas existe uma lei de impostos que protege mulheres cuja companheira morreu e ela recebe aposentadoria. E elas, às vezes, são taxadas dependendo do estado. Então, é o Kennedy escrevendo pela maioria, dizendo que a maioria sobrepõe ao ato do Congresso e que a liberdade de expressão pode
tirar os direitos de proteção dos LGBT. E aí, 2 anos depois, a Corte perguntou se os estados têm que reconhecer outras definições de casamento. E elas estão se movendo, a discussão está se movendo ao longo do país. Eu acho que é diferente da perspectiva brasileira. A ideia é que você pode casar num estado, mas no outro estado, se esse casamento não ser reconhecido. Isso é o que está acontecendo. Então, o casamento era válido em Nova York, mas eles iam para o Alabama e o seu casamento não seria reconhecido. Então, a partir de 2015, foi determinado que existe uma validação clara e não é válido não reconhecer o casamento do mesmo sexo. Então, esse é o tipo do background para o Colorado. Não há uma coincidência que esse caso da Masterpiece Shop aconteceu lá no Colorado. E eu acho que foi 2008, o Colorado, depois de 12 anos de debate da emenda 2, ele fez um ato de não discriminação, leis de não discriminação. E explicitamente ele incluía pessoas de mesmo sexo e orientação. E a religião também era protegida pela lei. E isso é uma lei que o Mr. Mullins e o Mr. Craig clamam que foi violada pelo Mr. Phillips ao recusar de fazer o bolo de casamento. Então, o caso veio ante a Corte e foi decidido em 2018. A questão que a Corte deveria responder, mas eles não responderam, e é por isso que ainda importa, porque não foi decidido ainda, e ainda vai ser decidido em termos comuns, é se o Colorado, com a sua lei antidiscriminatória, que proíbe negócios de não prestar serviços ao público devido à sua orientação secular, se ele viola a liberdade de expressão e a religião das pessoas que planejam e fazem bolos de casamento, mas que recusa de fazer bolo para pessoas do mesmo sexo. Então, estamos pensando a respeito aqui o que exatamente quer dizer liberdade de expressão, o que é o que o Mr. Phillips alega, e é uma coisa que a Corte está lutando e eles não responderam. Então, fazer um bolo o casal diz que ele está apenas fazendo bolo e vendendo, mas o Mr. Phillips diz não. Eu sou um artista, eu estou planejando, esculpindo e criando um bolo customizado, e isso é protegido pela primeira emenda. Então, uma das questões que o caso levanta, e a outra questão, até que ponto esse exercício religioso pode se aplicar apenas à orientação sexual, ou o indivíduo pode usar a religião, essa defesa da religião, para dizer, eu não quero prover um bolo para uma pessoa com deficiência. Se Deus faz criaturas perfeitas, se você é deficiente, você não está na lei de Deus, então eu vou usar as minhas crenças religiosas para negar a fazer um bolo. Então, quão grande seria essa classe de pessoas defendidas aqui? E, mais uma vez, a Corte não respondeu. O que eles fizeram, na realidade, neste caso, o que levou... teve 60 itens de defesa. Eles fizeram uma legislação em fatos muito estreitos e mandaram de volta para o Colorado, porque proceduralmente o que estava acontecendo, a primeira audiência para a Comissão de Direitos Civis, eles fizeram 5 pessoas comissionadas, e durante a audiência do Mr. Phillips, 2 das pessoas
pessoas fizeram comentários que a corte achou que era desrespeitosa à religião do Mr. Phillips. Eles disseram coisas que 2019 você pode escolher não servir alguém que seja gay, não interessa a sua religião, alguma coisa desse tipo. E a corte disse que basicamente que essa demonstração falhava em agir de uma forma neutra para a religião, num primeiro nível administrativo, mesmo porque, em parte, os 3 outros membros da comissão não fizeram ponto, eles não disseram, nós não estamos de acordo com isso, a gente não pode ir contra as crenças dele. Os comentários que foram feitos, a maioria disse que não trataram o Mr. Phillips com dignidade e tolerância a respeito das suas crenças. Mas eles não entraram nessa questão central, se na realidade, ao fazer o Mr. Phillips fazer um bolo para pessoas do mesmo sexo, ia violar a sua liberdade de expressão ou seu exercício livre da religião. Então, isso aparece nessa agência de administração e houve uma queixa para a administração, e eu deveria mencionar que julho de 2012 foi importante, porque o caso Windsor foi decidido em 2013, o outro em 2015. Outra razão que a corte decidiu não decidir é que em 2012, quando isso aconteceu, Colorado ainda não reconhecia casamento do mesmo sexo. Era permitido não fazer isso. Então, seria possível que o Mr. Phillips achou que estava tudo bem não reconhecer. Era um momento diferente. E agora nós temos esse caso mais esclarecido. Então, eu vou apontar para as dificuldades da administração. Não vamos responder à pergunta. Parece abrir a possibilidade que um provedor de serviço, de acordo com os seus crenças religiosas, ele pode se abster de fazer o serviço, mas não está claro se ele deve ou não fazer. E os casos na corte agora têm a oportunidade de se afastar dessa legislação. Eu já falei sobre isso. Eu acho que eu cobri. A maior parte. O Kennedy escreveu essa sua opinião também. Agora ele se moveu adiante. E outro fator nesse caso é que a comissão administrativa tinha permitido 3 outros casos, 3 outros padeiros de recusar de assar bolos. Então, eles governaram contra o Mr. Phillips, mas tem 3 outros casos de padeiros que recusaram a fazer bolos anti-gay, contra os gays. Aparentemente, as pessoas chegaram a essa padaria e pediram que ele fizesse bolos com mensagens anti-gay, e eles disseram, e o padeiro disse não, e eles disseram, ok, isso não é discriminação. A maioria deste caso ficou perturbada com isso. Eles estão preocupados que isso é um ponto de vista específico. A justiça, o juiz Gore disse que por que podemos obrigar alguém a dizer uma coisa e não outra? Foi o juiz Roberts que disse, mas me façam um bolo que diz que 9 de novembro é a melhor noite da história, o padeiro faz o bolo. E 9 de novembro é a melhor noite da história, e é o seu aniversário? Não, é o aniversário da noite de cristais do Hitler. E então eu quero celebrar essa vitória para a raça ariana.
o fato que o padeiro vai ser permitido a dizer não para este está preocupando o juiz Temas e o analito. O juiz Kagan disse que a recusa do padeiro em fazer bolos anti-gay é persistente com a lei antidiscriminatória. Eles estão protegendo uma classe protegida. Vocês estão vendo aqui que essa questão, por que para alguns dos juízes no caso, porque só apenas essas classes são protegidas e o quão ampla essa proteção vai ser? Porque as pessoas trabalhando na economia têm que ser obrigadas a fazer coisas para essa classe de pessoas, mas não para alguém que tem crenças religiosas. Por que discriminamos crenças religiosas? Então, vamos tentar situar isso dentro da primeira emenda na lei. Os Estados Unidos é muito orgulhoso da primeira emenda. Ela está na Declaração de Direitos desde 1789 e nós fizemos uma reserva para os direitos civis e políticos, dizendo que nós não vamos criminalizar liberdade de expressão. É o que está acontecendo, porque houve tiroteios acontecendo também. Mas nós basicamente, o conceito geral agora da primeira emenda é que nós, mesmo o remédio mais eficiente para discurso de ódio é um contra-discurso. Se o discurso é odioso e possivelmente perigoso, o melhor remédio seria corrigi-lo e ter uma espécie de mercado de ideias. Esse mercado de ideias onde as coisas vão ser discutidas. Muitas dessas ideias foram desenvolvidas pelo juiz Holmes nos anos 20 e são muito difíceis de combinar com as nossas questões atuais da mídia social, os algoritmos e os fake news que distorcem os mercados de trabalho. Então, e vamos ver, mas a primeira emenda provê simplesmente isso. O Congresso não deve fazer nenhuma lei que ataque a liberdade de expressão ou de imprensa ou de assembleia. Então, a Corte governou sobre isso e já fez uma associação, e mesmo que diz Congresso apenas, com o tempo, a partir de 1925, a Corte entende que isso pode ser aplicado contra os estados também. E a mesma verdade para causas religiosas. O juiz Temas argumentou agora, no seu último exercício, que a classe religiosa não deve ser aplicada aos estados, que os estados devem, ou o establishment, isso não deve ser aplicado. As coisas estão mudando muito. A professora e mim gostaria de saber algo sobre a primeira emenda, que nos Estados Unidos somos muito orgulhosos dessas leis robustas de liberdade de expressão. Isso não acontecia até os anos 60 e a decisão da Suprema Corte do Brandon versus Ohio fez isso. Então, o Bill of Rights foi adotado e as pessoas que estavam destinadas a ser inimigos do governo consideravam que elas poderiam ser condenadas e não fizeram defesas à primeira emenda. Então, desde os anos 80, quando a Corte Warren cria um novo teste que é basicamente a possibilidade de dano, ela tem que ser tão imediata e iminente que isso pode acontecer para que a gente possa punir a liberdade, a expressão, a liberdade de expressão. Então, a primeira questão
questão na primeira emenda, e eu estou analisando a primeira emenda e o caso do Masterpiece Cake Shop que a Corte teve que encarar, será que a lei ela visa um tipo de discurso protegido específico? Qual é a forma protegida de discurso? Obviamente, nesse caso, até o aconselhamento do Mr. Phillips diz que estamos levando isso ao limite. O que conta é a liberdade de expressão. Nós estamos nessa linha fazendo esse argumento que não fazer o bolo era a proteção do seu discurso. Mas se a lei ela está fazendo uma coisa não permissível com essa liberdade de expressão, essa é a questão. No caso do Mr. Phillips, o teste que é importante saber é a conduta expressiva. A questão é se não estamos falando sobre o que ele está falando, mas agindo, se a conduta é entendida como tendo impacto comunicativo ou tensionava ser comunicativa. É importante se foi de propósito, porque frequentemente o que vai acontecer, alguém que está fazendo alguma coisa, por exemplo, estão vandalizando um edifício. Então, eles têm uma acusação de estar vandalizando um edifício e eles alegam a primeira emenda. Então, eles vão tentar cobrir o que estão fazendo. A ideia tem que ser intencional pela pessoa de mandar essa mensagem, tem que ser entendida pela audiência como sendo esse tipo de mensagem. E também fala de uma conduta simbólica e as leis dizem que tem que ser neutras em relação à conduta religiosa. Ela não visa uma específica forma de discurso. A regra diz que nós não devemos discriminar, mas isso tem um impacto nessa conduta expressiva nesse caso. Então, os casos dominantes nessa área é de 1968, é um cara que fazia protesto contra a guerra do Vietnã, que queimou o seu carro na frente da corte. Então, o que a corte desenvolveu neste caso, a corte, ele foi acusado sobre o estatuto que diz que não é para as pessoas destruírem a sua cadeira de rodas ou o seu carro, e a lei era neutra e estava tentando ter uma administração eficiente da questão da motricidade do movimento de deficientes. Teve alguns protestos na época, mas esse é o teste que nós temos. Então, conduta expressiva ou não oral. Então, se a regulação tem o poder constitucional do governo, se é importante e suficiente a respeito do interesse do governo para ver se é neutro em relação ao conteúdo, se não está tentando suprimir a liberdade de expressão. Então, a Corte vai para uma análise dizendo que, desde que não atinja o bem geral, não tem problema. Então, eles têm interesse que a Corte funcione sem percalços, etc. Então, nesse caso, o que interessa é pensar se o Mr. Phillips está engajado se ele está engraçado em defender a liberdade de expressão ou não. O caso que pode vir nessa questão específica não foi decidido ainda. Esse caso, ele foi decidido num certo nível da Corte e
o advogado disse que ia apelar. Então, neste caso, é um problema de mesmo sexo. É parecido com o caso da padaria, mas era uma florista que fazia arranjos de flores. Isso foi no estado de Washington. E tem um estatuto antidiscriminatório. Então, se pediu um buquê para celebrar um casamento gay e estava se perguntando se isso violava a cláusula de livre discussão e a florista não quis fazer o buquê porque o casal era gay. Então, isso porque era contra suas crenças religiosas. E isso viola a cláusula de exercício livre ou não? Então, a corte vai ter que fazer uma decisão e, se fizer, ela vai ter que responder essa questão, o que é a conduta simbólica expressa para a discriminação. Então, é uma questão de casamento de mesmo sexo, e isso é uma expressão, de alguma forma, onde é que a linha vai ser feita para limitar. Então, vamos falar um pouquinho sobre as cláusulas de religião. Elas são muito diretas, mas mesmo assim tão complicadas. É uma área bem bagunçada que entra em conflito com a área do livre discurso, da livre expressão. Então, o Congresso não vai fazer lei respeitando um estabelecimento ou religião ou proibindo o exercício livre. Então, a Justiça da Suprema Corte e os eruditos ainda debatem o relacionamento apropriado entre essas duas cláusulas. O primeiro, a cláusula de estabelecimento, ela é intencional para criar um muro de separação entre o governo e a religião. E alguns historiadores dizem sim, quando vocês veem os escritos do John Madison e do Thomas Jefferson, a questão é que tinha ocorrido muita inter-relação entre o Estado e a Igreja e a perseguição de minorias religiosas. Então, o Estado não deveria ter religião. Outros dizem não, obviamente, quando a gente olha historicamente as tradições que existem, elas foram incorporadas nos senados, elas foram práticas que foram religiosas. Então, nós vemos a cláusula de estabelecimento é um comando não para preferir uma religião em detrimento da outra. Isso exige que o governo não tenha religião. Não é isso. O significa que o governo tem que tratar todas as religiões de forma justa e igual. O juiz Temas diz que não tem uma interpretação de preferencialismo, de preferência. O juiz Ginsburg, ele é a favor desse muro de separação e entender as cláusulas de estabelecimento. E a segunda parte é proibir o exercício livre da religião. É como a questão da cláusula de livre expressão, é uma coisa que não é reforçada robustamente nos Estados Unidos, para a maior parte da história dos Estados Unidos, com algumas exceções no início, mas nos anos 1900, o Brown versus era uma coisa em Wisconsin, que foi levada à corte, e a corte, e eu não tenho um mapa aqui, porque mais tarde teve uma espécie de uma outra norma que sobrepôs essa. Então, este caso, amplificaram o fato da cláusula de livre exercício. Então, os que estavam fazendo uma petição foram demitidos, e eles foram demitidos porque não podiam trabalhar no sábado por causa das suas crenças religiosas. Mas as agências de desemprego disseram que não era uma causa justa, então não pagaram para eles o seguro-desemprego, dizendo que isso violava a cláusula de livre exercício. E outros diziam que violava, e eles deveriam ser permitidos observar a sua religião e receber esses benefícios. E
Em Wisconsin, a ordem também com os Amish, que queriam, devido às suas crenças religiosas, de não ter as suas crianças na escola depois do 8º ano. E as crianças só iam para a escola até os 16 anos. Então, eles tiravam os filhos 4 anos antes dos 16. Então, foi um direito fundamental, numa cláusula que existe, que os pais podem educar as crianças como querem, o Estado não se mete, e por causa dessas suas crenças religiosas, a corte ficou do lado dele. Isso, às vezes, existe atividade sobre essas cláusulas de livre exercício. E eu vou mostrar o teste para a cláusula do estabelecimento. Foi desenvolvido em 1971. E a ideia é que nós estamos vendo tipo uma prece na escola, onde o distrito da escola teve um rabino que chega e o rabino está dando um tipo de prece muito branda, ela é geral, ela não é específica. Deus, por favor, abençoe desse evento, esse grupo. Como você disse, existe uma violação à cláusula de estabelecimento. É muito confuso essa ação entre o Estado e a religião. E o teste dos estatutos é que ele tem uma proposta de legislação secular e o princípio ou o efeito primário deve ser esse, que existe liberdade que não pode avançar ou inibir a religião. Então, isso foi o teste, mas foi uma coisa muito problemática na sua aplicação. E esse último período, eu acho que a Corte colocou a base para dispensar essa cláusula de estabelecimento. O juiz Temas disse que não deveríamos estar aplicando essa cláusula para o comportamento do Estado. Não pode ter atividade religiosa dos estados, e o juiz Roberts recusou de aceitar a maioria da opinião, e o caso foi recém-decidido. Tem uma associação americana de matarias que tinha um problema que uma pedaço de terra que era de uma instituição religiosa, o Estado comprou e tinha uma cruz, e eles queriam que a cruz fosse mantida. E um grupo de humanistas seculares contestou e dizendo que era uma violação da cláusula de estabelecimento de ter o Estado pagando a manutenção da cruz. E aí a decisão, a maioria, o juiz Roberts disse, não vamos usar isto. Estamos falando sobre um memorial ou alguma coisa que está em pé. Vamos ter uma presunção de constitucionalidade que não viola a cláusula de estabelecimento, e a pessoa que está desafiando tem que estabelecer, tem que demonstrar que não existe na realidade uma coisa não constitucional. Então ele não aplicou essa cláusula e disse que foi uma decisão porque foi uma área bastante confusa de jurisprudência durante um certo período, e não é muito difícil. A Corte se abstém frequentemente. Não é uma coisa religiosa. Muitas decisões disseram a cruz é religiosa, mas pode ser secular. Todo mundo entende. É um memorial para a Primeira Guerra Mundial, e a cruz não é mais um símbolo. Ela tem essa mensagem de memorial. Mas o juiz Ginsburg diz nonsense. Então, eles questionaram claramente essa é uma questão. E o remédio seria para que o Estado vender esta terra e transferir o título para uma entidade privada, e aí eles devem manter essa coisa aí. E não o Estado. Então, essa cláusula de estabelecimento no último período foi aquela que decidiu sobre as questões de casamento na Corte. Depois dos casos que eu descrevi, o Yoda Brownfield e esse tipo de exposição de
direitos de livre exercício. Nós tivemos esse caso do Smith em 1990. A corte fez a audiência. Essa senhora Smith, drug and alcohol counselor. Ele era um conselheiro para drogas e álcools. Ele foi demitido. Ele era nativo americano e ele participou num sacramento religioso e tomou uma substância controlada, uma coisa que é proibida. Mas ele disse, faz parte da minha herança nativo-americana, de índio. E outro disse que ele teve seu seguro-desemprego negado porque ele não é por causa da religião. Neste caso, as respostas é se o Oregon pode regular acima da religião peiote e negar benefícios a indivíduos por causa deste uso, e eles disseram sim. Basicamente, cria essa crença versus conduto. Então, que é uma questão do status LGBT, o status versus a conduto. Isso não é mais uma lei. Isso não está sendo mais usado, mas a sua abordagem sobre a homossexualidade diz que é uma conduta, é uma escolha que os indivíduos fazem. Portanto, não é discriminatório de ter leis que proíbem sodomia, por exemplo, porque as pessoas podem escolher não se engajar em sodomia, não fazer isso. Então, ele conceitualiza coisas que é crença ou conduta, e aqui a maioria disse que isso é uma questão de conduta também, porque ele pode ter crenças religiosas, ele pode ser membro da igreja índio-americana ou nativa-americana, e ele não precisa fumar o peiote. Então, isso cria um problema que os grupos religiosos e liberais, eles imediatamente pularam para defender os seus direitos. Se a corte pode encontrar uma motivação antirreligiosa para a lei, isso vai levar a um escrutínio. Então, esse caso foi decidido aqui. A evidência mostra que uma legislação não legislava sobre esse sacrifício, porque eram práticas de um certo centro religioso. Então, o que eles veem aqui, e aí validaram essa alegação. E isso é muito grande. Estamos falando de minorias religiosas. Isso vai impactar ao longo tempo. O legislador é sempre uma maioria de cristãos, e eles fazem uma lei que tem efeitos incidentais nas minorias religiosas. Essa tradição partilhada de fechar as lojas no domingo, porque você vai no domingo, eles não querem visar judeus ou algum grupo. Eles fazem a lei dizendo que se domingo é o dia, isso não vai levar à invalidação. Você tem que ter intenção de dano. E também o legislador não tem que se acomodar em interesses religiosos, porque existe essa condição de neutralidade, é parecido com o que o O'Brien disse. Isso em 1990, essa regra era muito limitadora às alegações potenciais de prevalecer, porque se a lei diz que tem que ter um status neutro, o Smith e o Phillips não iam ter sucesso. É por isso que isso, quando aconteceu, foram argumentos, e os argumentos sobre o caso Masterpiece é que uma coisa sobrepujava a outra lei, e houve um conflito entre as alegações religiosas e a antidiscriminação. Nós temos oportunidades de descobrir isso. Eu já mencionei, eu vou falar, não vou
entrar em detalhes com o Smith, mas eu mencionei que haviam grupos conservadores obcecados com isso, preocupados com isso. E essas coisas têm seguido, continuado. Então, a liberdade de expressão, nesse caso, o Janus apenas decidiu, foi uma decisão de 4 a 5 pessoas. A questão nesse caso é uma questão de lei de trabalho, a questão se violava a cláusula de livre expressão. Eu vou ler. Se a decisão da Corte em Abudu ver Detroit Board of Education deveria ser sobrepujada de forma que empregados públicos que não pertencem ao sindicato não podem ser exigidos de pagar as taxas do sindicato para cobrir negociações. Então, aí houve uma sobreposição de leis. E eles não deveriam decidir, mas decidiram. Nesse caso, eles decidiram que violava os empregados do setor público, forçá-los a contribuir a um sindicato. Se eles não quiserem ter uma parte do seu cheque indo para o sindicato, eles não mais são obrigados a fazer isso. E aí, por causa da liberdade, dos direitos de liberdade de expressão, que eram considerados existentes, eles não precisavam mais pagar a união, o sindicato. Isso foi considerado liberdade de expressão e é protegido na primeira emenda. E eu mencionei este caso da American Legion versus a American Human Association, que decidiu que neste caso, tem 2 casos que trazem essa questão da definição de orientação sexual, se é discriminativa ou não. Então, é uma discussão que está acontecendo nesse período. Neste caso, essa é uma causa de estabelecimento. Se viola a cláusula religiosa da proteção igual dos Estados Unidos, que isso invalidaria um programa de ajuda aos estudantes, simplesmente porque os alunos tinham religião diferente. Então, o fato de ter religião diferente impede os alunos de ir para a escola? Eu digo que não. Então, essa cláusula não é muito poderosa. Isso é uma questão que a Corte ainda não decidiu, mas eles podem fazer isso ainda. Se a Corte deve votar o Employee Division versus Smith, que não existem isenções religiosas generalmente aplicáveis. Eu tenho que aprender mais sobre essa causa de religião, mas por causa das crenças religiosas, ele não pode dar o seu número da carteira de trabalho para o governo. Eu não entendi. Alguém no hotel estava checando a sua mala e ele deu o seu número de segurança social dos Estados Unidos. Isso também é uma questão de identidade. E ele diz que é contra as suas crenças religiosas estar dando o seu número de segurança social. Eu não sei o que a religião diz. Você não pode ter um número de segurança social, uma carteira de trabalho com número. Então, vai dar uma oportunidade para a Corte de revisitar esse caso do Smith. E neste caso, a Corte ainda não legislou, mas ele é grande, é um caso grande, e o juiz manteve a negação de um cidadão da Filadélfia que aprendeu que 2 agências que proviam cuidado às crianças estavam se recusando a colocar crianças adotadas. Não estavam deixando casais do mesmo sexo adotar crianças. Então, o governo deve parar de trabalhar com essas agências inteiramente, porque essas agências estão discriminando. A questão é se esses contratos de serviços requer a provisão de serviços para todas as pessoas que vêm, por causa da lei antidiscriminatória que existe lá.
E vocês And then vão ver. this issue E also isso é a about questão religious também sobre accommodations acomodações is religiosas. coming up. And so there's a lot. Então, My prediction is a that minha the biggest previsão change que that vai we'll ter uma see, grande mudança coming que forward vamos is in the ver First Amendment vindo na primeira emenda em questões religiosas e de liberdade de religião. Eu acho que nós vamos ter mais alegações de exercício religioso. E a questão, o que vai acontecer com as leis de antidiscriminação como resultado. Eu não tenho os casos aqui, mas tem 2 casos perante a corte esse período que a corte vai decidir se whether sex sexo in anti-discrimination statute, e o estatuto de antidiscriminator se incluem orientação sexual ou não, e se o sexo deveria cobrir os indivíduos LGBT. Eu acho que isso foi decidido recentemente no Brasil, é verdade? Que algumas cortes decidiram que sexo não inclui orientação sexual. Não foi decidido ainda? Que nascer num sexo determinado não determina orientação sexual. Isso é diferente? Está num determinado nível, ainda não foi decidido? Na minha última aula, me disseram que os juízes decidiram isso, mas não no nível federal ainda, é isso? Então, o que deve acontecer é que tem muitos exemplos do que já está acontecendo nesses casos de orientação sexual de uma forma ad hoc. Então, trazer esses casos para a Suprema Corte vai permitir que a Corte faça essa decisão. Eu não sei, mas eu não ficaria surpresa se o juiz Kennedy não está mais na Corte, se a Corte decide dizer que sexo não inclui orientação sexual. Se o Congresso vai querer isso, ou se tem essa intenção, eles devem fazer outro estatuto e fazer isso explícito. Eu não ficaria surpresa se nessa Corte começar a diminuir o progresso dessas questões LGBT. Isso já ocorreu. Então, tem muita informação para vocês, desculpa, mas eu estou feliz de receber perguntas ou de ter conversas ou o que for mais adequado. Muito obrigada pela apresentação, foi muito interessante. Each issue that you cover could be a book, and we could spend a whole week just discussion. Aqui só discutindo. Muito obrigado, foi muito informativo. Questions? Perguntas? Yes. Frost, thank you so much for being here. It is an honor to us to have you here. É uma honra para nós tê-la aqui. Eu gostaria de saber a sua opinião, se possível, no Merrick Garland case, especificamente na decisão do Senado de não votar a nominação de alguém baseando no fato que era o último ano do presidente Obama, que teria uma eleição em 6 meses. Para nós, aqui foi muito esquisito esse argumento, não votar. Eles deveriam ter votado ou afirmar a nominação ou recusar a nomeação. Mas não votar, para mim, foi bastante esquisito. Qual é a sua opinião? Eu hesitei sobre colocar isso na apresentação, porque no contexto político da Suprema Corte, principalmente porque nesse caso que o Senado criou, eu acho que nos Estados Unidos agora existe uma percepção forte da Suprema Corte como puramente política. Eu não vou responder a minha opinião, mas eu diria que o day que isso aconteceu, eu entrei na minha aula e perguntei para meus alunos que tem
tenho todos os tipos de diferenças religiosas, tenho alunos que são fãs do Steve Bannon, da direita, e outros são muito liberais. E eu perguntei, o que vocês acham sobre isso? E todos eles, não interessa a sua filiação, disseram que isso era errado. Eu acho que a percepção geral, para cada um que está estudando lei, é que foi uma decisão política e tem efeitos nas percepções da imparcialidade da lei. E, infelizmente, a confirmação subsequente disso aconteceu. Foi tão político, tão abertamente político, que muitos eruditos agora que estão fazendo propostas de reformar a Corte Suprema de forma distinta. É muito difícil passar uma emenda constitucional nos Estados Unidos. Você tem que fazer de uma forma que não necessite uma emenda constitucional. Algumas propostas foram mudadas e todo presidente deve apontar um juiz. Então, por enquanto, o nosso sistema... Vocês veem que os juízes vivem por muito tempo ou morrem durante o ofício, durante a gestão. Então, isso deveria ser sujeito a mudança. É um momento interessante de ser um observador e um participante da lei. Eu não sei se eu vou ver isso no meu tempo de vida em tempos de percepção de parcialidade. Isso é um problema hoje. May I have a question? Posso fazer uma pergunta? As you mentioned, como você mencionou, os Estados Unidos assinou o tratado sobre os direitos civis. The United States made some E reservation fez on the free algumas speech. reservas sobre a liberdade de expressão. On the side of No free speech lado around the world, especially da under liberdade de the expressão no mundo, the Security especialmente Council, no Conselho we de have Segurança, nós temos some questions about free algumas speech and questões sobre a liberdade incitement de of expressão, violence, hate speech, incitamento à and according violência, with discurso the de ódio, Security Council, e o this kind of conduct Conselho de should be, Segurança discute que essa not conduta allowed, não deveria ser permitida. and under also E the sob treaty of civil rights também a questão dos direitos civis. Isso não seria correto. How can we accommodate Podemos acomodar a posição americana e o mundo inteiro sobre o discurso de ódio e terrorismo e esse tipo de coisa. Só algumas reflexões. É interessante. Tem duas coisas a respeito da posição americana. Uma... Tem um caso chamado Holder versus o projeto humanitário, que é sobre o ato de patriotismo, que é uma legislação muito ampla que o Congresso fez depois de 2001, que empodera o Estado a fazer muitas coisas que estávamos falando a respeito. Poderes de vigilância muito forte, poder para vigiar chamadas. Nesse ato patriota, isso se exige que se dê apoio material para organizações. Holden é um caso, você ouviu desse caso? O caso que a Corte Suprema tirou o apoio material era uma organização chamada Projeto de Lei Humanitária e também estava envolvida em negociações de paz. Eu já trabalhei com organizações desse tipo. Eles provêm treinamentos para os Temas ou Tigers, algum tipo de um grupo de Sri Lanka que é designado pelo governo como uma organização terrorista estrangeira. Então, em termos da lei humanitária, então eles queriam saber se dá apoio material para grupos. E aí, isso foi um impulso familiar das nossas cortes de proibir. Eu não sei como é que é no Brasil, mas em problemas de emergência de segurança
segurança nacional, o Congresso tem que entender existe uma ameaça terrorista e então ele pode dar apoio material e treinamentos para grupos encontrar informação e aí se vigia essas organizações. Então, eu acho que hoje momentos na agenda geral. O Brandon case, o caso Brandon criou essa dificuldade de criminalizar o discurso ou de estabelecer uma punição curta. Teve um grupo da Ku Klux Klan que estavam se reunindo, eles estavam armados, eles estavam atirando e eles disseram que o governo não reconhecia a superioridade branca, eles iam marchar até Washington com essas armas e ensinar para eles. Quando você olha os fatos nesse caso, esse é o caso que criou o direito à liberdade de expressão na Europa, na América, então a gente tem que ver. Eles queriam marchar até Washington, mas a corte podia interpretar dizendo, mas eles são a Ku Klux Klan e eles estão aterrorizando os afro-americanos por centenas de anos. Então, eu acho que vocês devem... Na minha opinião, eu acho que tem mais limitação no discurso livre. Mas os acusadores pode aumentar a pena para um crime por causa do ódio. O ódio deve receber uma punição maior. Quando o crime é motivado por ódio, deve ter penas mais sérias. Então, se ele cometeu o ato e vai ser acusado, também tem uma questão que às vezes expira, ou os advogados ficam adiando. Então, esses crimes, não temos uma legislação muito robusta que nem outros países. E, por exemplo, como as leis de negação do Holocausto, isso nunca vão passar nos Estados Unidos, certo? Você não pode negar o Holocausto. Allow me please just to talk with them a little bit because I have some messages from the principal of school, okay? Sobre os diretores da escola. Então, colegas, eu agradeço que vocês estão aqui. You thank for your presence. Professor, I'd like to know if in the United States it's still used affirmative action in order to widen the access to universities, and also vigiar as universidades e também em competição com os serviços públicos. Eu sei a resposta da primeira pergunta, a segunda eu não aplico a lei, não vejo a aplicação da lei recentemente, mas a primeira pergunta, a resposta é essa, sim, na educação superior, as ações ainda são permitidas, mas a lei é muito clara que as escolas não são permitidas de impor cotas. Ao contrário, temos coisas muito complicadas. O objetivo é aumentar as diferenças entre o corpo estudantil e as corpos de experiências. Mas raça pode ser usada como um fator a mais ao considerar um candidato, dizendo não às cotas. Você não pode dizer que existe uma razão clara. E a corte foi pedida de decidir sobre os programas de admissão, mas recentemente, talvez 4 anos atrás, a corte derrubou uma forma de ação nas escolas públicas. Tinha um programa tentando desegregar o distrito escolar, que todos os alunos tinham um voucher e podiam escolher a escola que eles iam
ir, mas tinha uma escola muito popular, que podia ser o tie break, ou seja, o ponto de mudança, se podia aumentar os números de vagas. O juiz Robert, nesse caso, disse que é um fio da lei de proteção igualitária, porque o distrito era no estado de Washington. O estado de Washington não é segregado, não havia evidência clara de racismo intencional do júri. Você não podia usar essa cláusula como conserto, como remédio. O outro problema foi numa escola em Kentucky que tinha segregação, mas a corte olhou e disse sim, é segregado. E então o Departamento de Justiça estava observando, e então o racismo também já deve ter acabado. Então você não pode ter essa forma de ação nas escolas públicas lá. A corte assinalou que não vai expandir. No Michigan também veio um caso 3 anos atrás. Michigan teve um referendo que é parecido com esse caso do Colorado, mas não disse que vamos ter uma forma de ação, e a corte apelou sobre o referendo. Então o Estado podia escolher não ter essa form of action, porque a corte disse não é essa uma questão sobre a forma de ação, isso é a respeito de democracia e das pessoas escolhendo o que elas querem. As pessoas devem escolher o que elas querem, mas a gente tem emendas e causam problemas. Então é um pouco de bagunça, eu diria. É por isso que eu fui convidada para o Brasil. Eu tive um aluno no ano passado que era um professor em São Paulo. Ele estava na minha aula no último semestre e disse: você tem que vir no Brasil, porque frequentemente no Brasil a gente pega os Estados Unidos como esse sistema que é maravilhoso. Mas eu aprendi na sua aula que é um sistema bagunçado. Sim, é bem verdade. Compartilhe essa mensagem sobre o meu próprio país. Realmente é uma bagunça. Então, I just need a quick talk, okay? Please. Então, colegas, este é um evento que tem um formato diferente, e ele teria a função de preparar uma disseminação de conhecimentos para um público maior. Na verdade, nesse tipo de evento, nós pegamos alguém que esteja no Brasil, que possa dar uma palestra, e como não seria viável o deslocamento de todos os magistrados, então nós, nessa situação, damos preferência, quando tivermos que pagar diárias e deslocamento, para aqueles que consigam eventualmente replicar parte deste conhecimento para aqueles que não puderam estar aqui por N razões, inclusive porque a própria escola não pôde propiciar o deslocamento. E a forma de disseminar seria, então, os colegas ajudarem a escrever um texto sobre, por exemplo, aqui foram citados vários precedentes. Então, pegar um deles, né, individualmente ou em dupla, ou pode ser em 3, e traduzir lá qual que foi os fundamentos, por exemplo, no caso O'Brien, né, a questão ali era tal, o que se decidiu, e isso, algo simples, apenas que nós pudéssemos transformar aquilo em um podcast, que poderia ser lido pelos colegas, ou nós encontramos alguém que tem como dizemos, que é um vozeirão bom, que daí lê esse texto e a gente transforma num podcast, enfim. Então, essa seria uma ideia que, se os colegas, na sequência, pudessem cooperar nesse sentido, eu agradeceria, porque isso disseminaria os conhecimentos. Nesse nosso evento, eu não consigo exigir formalmente isso dos senhores, porque não teve mais de um inscrito vindo de fora e que eu tivesse que escolher entre dois, ou um entre 3, que daria preferência para quem se comprometesse a nos auxiliar nesse tipo de divulgação. Então, fica aqui, claro que quem quiser participar, eventualmente os funcionários que queiram pegar uma dessas decisões e transformar num texto, a gente pode também
pensar então em transformar no podcast. Mas então é isso, só para deixar que esse é um novo formato, para poder aproveitar esse tipo de experiência. Eu solicitaria que me ajudassem, please help me to say thanks to Professor Frost. Professora Frost. Obrigado. Ela aprendeu uma palavra, ela aprendeu obrigado.